dezembro, vai aí um alerta para você. Os produtores rurais proprietários de imóveis com embargo ambiental podem ser penalizados ao buscar crédito rural no BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. O veto da instituição, publicado em dezembro do ano passado, entra em vigor domingo agora, 10 de março. Para falar desse assunto, nós conversamos com a doutora Luísa Garcia. Ela é advogada da área de Compliance e ESG do escritório Silveiro Advogados. Luísa é também pós-graduada em Direitos Humanos, Cidadania Global e Responsabilidade Social pela PUC do Rio Grande do Sul e pós-graduanda na especialização em Direito Ambiental e Sustentabilidade também pela PUC Gaúcha. É integrante da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio Grande do Sul e membro da Rede de Profissionais do Direito das Mudanças Climáticas na América Latina. Muito obrigado pela sua entrevista. Quais operações são incluídas no veto que entra em vigor neste domingo? As operações que vão ser incluídas nesse veto são as operações indiretas. E é muito importante a gente ressaltar também que esse veto ele vai se aplicar não só para o imóvel que está envolvido no financiamento, mas também imóveis que esse proprietário ou que essa pessoa que busque o crédito também poderá ser afetado por essa medida, né? Do banco, que foi publicado em dezembro, traz quais alterações na legislação? As principais alterações, na verdade, é ampliar, na verdade, porque o banco ele já tem requisitos super rigorosos para habilitação nesse crédito. E agora se amplia para incluir o embargo ambiental tanto nos imóveis envolvidos quanto nos imóveis que não estão envolvidos no financiamento, porque existe uma preocupação nacional de todos os bancos e principalmente das instituições financeiras em receber bens em garantias que possam ser de alguma forma afetados por esses riscos ambientais, riscos sociais, que também são risco trabalhista, essas outras questões também. Então, é uma preocupação nacional e se percebe que não só o BNDES está ampliando esse veto, também para os bancos que venham a ter esse tipo de crédito e habilitação envolvido. O que pode acontecer, então, a partir do dia 10, agora, domingo, é que o produtor vai buscar o recurso, produtor ou empresa também, né? Porque o BNDES atende as empresas. Então, eles vão buscar o crédito e aí, se houver uma pendência, vai ser um veto total ou parcial da pedida? Veto total e, inclusive, pessoas que já tenham um crédito fornecido e durante esse procedimento apareça algum tipo de restrição, principalmente de embargo ambiental, o crédito ele pode ser interrompido por essa questão. Então, esse veto, ele é tanto quando vai se pedir habilitação, quanto também quando se vai, durante aquele fornecimento daquele crédito, se verificado algum tipo de irregularidade ao longo desse fornecimento. Quer dizer que é retroativo, então. Se houver um planejamento já Exatamente. feito, já está em andamento, a penalização é muito grande, então. Exatamente, mas o embargo ambiental, ele é normalmente ocorrido numa fase mais avançada da fiscalização, até que, porque para vir o embargo ambiental são necessárias provas, o processo administrativo, então é uma sanção, mas é uma sanção precedida de um processo administrativo, então presume-se que já houve uma produção de provas, já houve uma possível defesa do produtor, antes de se declarar o imóvel ou a obra embargada, que é a forma como a gente denomina, né? Como é que se dá esse embargo ao produtor rural ou a uma empresa que atua no meio rural? E quem é que aplica esse embargo? Esse embargo ele pode ser aplicado pelo IBAMA, principalmente, né, que é a nossa instituição maior do direito ambiental no Brasil, mas também por uma secretaria municipal, uma secretaria estadual do meio ambiente, qualquer órgão vinculado ao meio ambiente. Então, é um processo administrativo que, na verdade, o embargo ambiental é para que cesse
as atividades que estão trazendo algum tipo de dano ao meio ambiente. Mas para que haja esse dano ao constatado que seja esse dano ao meio ambiente, existe um processo administrativo com provas, apresentação de defesa, discussão muitas vezes, mas o embargo ambiental é o final, é a sanção. E ele pode ser, por exemplo, interrompido por uma defesa, algum processo judicial ou algum tipo de mecanismo que consiga comprovar que esse dano ambiental não está ocorrendo. E quais são as ocorrências para que haja esse embargo? Ausência de licença, por exemplo, não ter licença ambiental para exercer algum tipo de atividade, desmatamento ilegal constatado, mas eu acho importante ressaltar que o BNDES ele já tem um monitoramento muito forte nessas áreas de desmatamento, inclusive desde o ano passado, não são fornecidos empréstimos ou crédito para produtores ou proprietários de zonas identificadas dentro dessas áreas de desmatamento ilegal, dando um exemplo prático assim. O BNDES se baseia em quê para ter tomado essa atitude? O Código Florestal, por exemplo? Sim, o Código Florestal, ele já tem essas restrições, mas ele também se baseia no seu próprio código interno, porque o código interno do BNDES, ele é, na verdade, o seu norteador, porque o Código Florestal no Código Florestal já existem algumas restrições muito fortes com relação a isso, das instituições financeiras, da responsabilidade que a instituição financeira tem em prevenir as mudanças climáticas, os danos ambientais, porque a gente sabe que boa parte do dinheiro que sai para que esse dano ocorra sai de créditos muitas vezes. Então, a responsabilidade dos bancos é evitar que isso aconteça. Então, desde o ano passado, o BNDES ele já faz um monitoramento muito forte com a MAP Biomas para identificar zonas em que ocorram desmatamento ilegal com frequência. Então, proprietários que já moram nessas zonas, como, por exemplo, a área da Amazônia Legal, todas essas áreas, eles já são monitorados e já são monitorados, assim dizer, quando eles vão pedir alguma habilitação desse crédito. E aí, inclusive, para poder se fazer a habilitação, é necessário também comprovar que você não está envolvido nessa zona de desmatamento ilegal. O banco tem usado satélite, né, para fazer esse monitoramento. Exatamente. E além do satélite, que outras políticas o BNDES tem nessas questões ambientais? Ele já tem, como é que eu posso dizer assim? Ele tem o seu código próprio, mas ele também monitora listas públicas. Então, se você tem alguma restrição ambiental, alguma multa por dano ambiental não paga, alguma dívida ativa resultante de dano ambiental, ou também questões sociais, ele já monitora, por exemplo, ausência de pagamento de verbas trabalhistas. Todas essas questões, elas envolvem riscos para o banco. E eu posso dar um exemplo prático para um banco, por exemplo, que é quando você pede um crédito, você dá algum bem em garantia. Você normalmente dá um imóvel em garantia. Se esse imóvel estiver afetado por algum tipo de embargo ou alguma multa ou alguma questão ambiental, se o banco vier a ter que pegar essa garantia, provavelmente ele que terá que arcar com esses valores se você não arcar, né? Porque essa garantia, na verdade, você torna um bem propriedade do banco. Então também existe essa preocupação do banco em ter clientes que também verifiquem esses riscos. E, consequentemente, isso monta uma cadeia de mitigação de riscos. Porque o proprietário, antes de pedir o crédito, ele já vai se precavendo com essas questões, porque ele sabe que se ele não tiver essas precauções, o banco não vai aceitar o crédito dele. Mas eu acho um dado interessante que o BNDES trouxe quando ele publicou essa mudança, é que a maioria dos agricultores, dos produtores, já cumpre com isso, porque principalmente para você produzir, para você exportar, dependendo do que você produz, você já tem que cumprir essas normas, já são observados principalmente por outros países, né? Não o Brasil. Mas quando você exporta, ele já exporta com essa mitigação de riscos.